Senhores, bom dia. Havendo número regimental, presente nobre procurador junto a essa corte, sob a proteção de Deus, eu dou iniciado os trabalhos da nossa sessão, avocando o nosso nobre, saudoso doutor Fernando de Oliveira Conde, de número 1228. Ponho em votação a ata da sessão 1227. Em votação, em discussão e votação, aprovada. Passamos, então, ao julgamento de processos. Eu faculto a palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, o processo 17.441. Obrigado, senhor presidente. Eu vou retirar esse processo de pauta e trazer da próxima sessão. Retirada de pauta. Agora, continua com a palavra o nobre conselheiro, agora com o processo 18.393. Obrigado, senhor presidente. Trata o recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 7.678, de 12 de abril de 2002, orado nos autos do processo 7.755, inspeção ordinária na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário do exercício de 94. Esse recurso foi interposto pelo gestor e analisado pela DAFO, e emitiu um relatório de folha 36 a 43, e ao ser notificado o gestor, apresentou o responsável pela Secretaria de Desenvolvimento, inconformado com a sua decisão, o senhor José Carlos Freire Gouveia, protocolizou, por meio do seu advogado, regularmente constituído na folha 18, o recurso de reconsideração na folha 02 a 17, acompanhado da documentação de folhas 19 a 27, requerendo o recebimento do recurso e o seu provimento. O Ministério Público se pronunciou a folha 47 dos autos de pronunciamento da seletivo sobre o procurador Mário Sérgio Nério de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Sua palavra ao nobre procurador, doutor Mário Sérgio, para a sua manifestação. Nobre presidente e demais conselheiros e conselheiras, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração formulado pelo senhor José Carlos Freire Gouveia, através de seus advogados constituídos, contra o acordo 7678 de 2012, que o condenou a ressarcir o Estado da quantia de R$ 967.730,38, de aquisição em 94 de combustíveis e lubrificantes sem licitação, e mais R$ 325.341,46, decorrente de glosas diversas, além de multa acessória de 10% do valor. Todos os argumentos do recorrente visando a desconstituição do julgado foram rejeitados pela primeira IGCE, para quem os apontamentos da análise são suficientes para amparar os débitos fixados, uma vez que é dever de quem utiliza dinheiro público justificar seu bom e regular emprego. Com efeito, as diretrizes da análise valem para os processos de contas, porém, no caso de inspeção, que é a origem desse recurso, as desconformidades necessitam ser comprovadas, sob pena de cometimento de abuso. Nessas condições, e considerando que a falta de licitação na compra de combustível e lubrificantes por si só não acarreta dano ao erário, sugerimos o recebimento deste apelo e seu provimento parcial para afastar o referido item das impugnações do acordo em questão. É o parecer. A palavra retorna ao nobre relator para seu voto. Senhor presidente, da mesma forma, em face do exposto, considerando que no processo não se comprovaram superfaturamento ou desvio de recurso, e como qualquer notificação para sanar as falhas apontadas e hoje é inócuo, em face do período decorrido, inspeção em 94, assim como a aplicação de multa ao responsável por alcançada pela prescrição, voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e do mérito pelo seu provimento parcial, no sentido de retificar a decisão contida no acordo 7.678 para excluir as medidas estabelecidas anteriormente, inclusive a devolução de valores e a multa acessória, e considerar como fulcro no alínea B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, 93, irregular a prestação de conta à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, exercício orçamentário no 194, de responsabilidade do senhor José Carlos Freire Gouveia, secretário de Estado da época,
feita por meio de inspeção ordinária, após pelo arquivamento. Voto pela irregularidade da prestação. É o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Conforme, presidente. Conselheira Dulcinea Araújo. Com o relator pelo provimento parcial. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhor. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora, com o processo 9001, tem a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Trata nos autos, relatório da prestação de contas da empresa de processamento de dados Acredata, exercício orçamentário e financeiro 2013, responsabilidade do gestor Ideobrando Saraiva Gomes, encaminhada tempestivamente a este tribunal na data de 30/4/2014. Relatório técnico da terceira IGC, as folhas 199/2214. Citação eletrônica do gestor responsável, não houve a apresentação de defesa ou qualquer esclarecimento. Fim da instrução. Restaram ainda em desabono a presente prestação de contas. Primeiro, variação de 67,95% entre a dotação orçamentária inicial e a final, movida pela correção dos débitos negociados. Segundo, índices econômicos e financeiros desfavoráveis com elevado endividamento. Terceiro, fracionamento de despesas, contrariando aí o artigo 24, inciso 2, parágrafo 1º da Lei Federal 8666/93. Parecer ministerial, as folhas 223/225, opinando pela regularidade com ressalva das contas apresentadas. É o relatório. Excelência, antes de prosseguir, eu pergunto se o nome é Ideobrando ou é Idelberto? Edilbrando. Edilberto. Edilberto. Então, passo a palavra ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, excelência. Feita a retificação, contas de gestão da Acredata de 2013, de responsabilidade do senhor Edilberto Saraiva Gomes. Foi citado e não se pronunciou. Verifica-se que a análise técnica realizada pela terceira IGCE constatou a ausência de documentos e de informações de caráter obrigatório, bem como relacionou as falhas detectadas na documentação apresentada. Em seu desabono constam as seguintes falhas. Primeiro, a variação de quase 70% entre a dotação orçamentária inicial e a final, motivada pela correção dos débitos negociados. 2, índices econômicos e financeiros desfavoráveis, com elevado endividamento da empresa. E, por último, fracionamento de despesas, contrariando a Lei 8666. Quanto a este último item, o gestor contratou a empresa Manuel Uanes Pérez, conforme contratos 1 de 2010 e 3 de 2012 e aditivos, com o objetivo da alocação do sistema de contabilidade e prestação de contas, de serviços contábeis, que somados alcançaram R$ 18.000. Apesar de serem serviços complementares e da mesma natureza, o valor ultrapassou por pequena margem o limite de dispensa de licitação, considerando que, em se tratando de empresa pública, o parágrafo 1º do artigo 24 da Lei de Licitações estabelece um percentual que corresponde ao dobro das hipóteses comuns, previstas nos itens 1º e 2º do mesmo artigo, razão pela qual deve ser objeto de ressalva. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, por Sérgio Cunha Mendonça, opina pela aprovação da prestação de contas em mesa, considerando-a regular com ressalva, conforme o item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, valendo como ressalva o referido item 3º deste pronunciamento, que deverá ser corrigido já nas próximas edições da matéria, ao parecer. Retorno a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. O voto tem o mesmo entendimento ministerial. E depois, pela cientificação do gestor, do atual gestor, da Acredata, para conhecimento das falhas apuradas no presente julgado, a fim de evitá-las e, eventualmente, corrigi-las, caso ainda persistam nas próximas edições da matéria. E, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o voto.
Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do senhor relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Dulcinea Araújo. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhor. Pediu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que prossegue com a palavra agora com o processo 18671. Relatório: tratam os autos da prestação de contas no Instituto de Previdência do município de Rio Branco, referente ao exercício orçamentário financeiro 2013, responsabilidade do senhor Márcio Oliveira do Carmo, gestor à época. A primeira IGC emitiu o relatório técnico preliminar, as folhas 217/232, e relatório conclusivo de análise técnica, as folhas 278/285. Depois do contraditório, a unidade técnica opinou em relatório conclusivo pelo julgamento das contas como regular com ressalva, valendo como ressalva a ausência de depreciação dos bens móveis da autarquia adquiridas em meados de 2013. Parecer ministerial, a folha 290. É o voto, senhor. Palavra ao procurador para sua manifestação. A terceira IGCE constatou situação de irregularidade com relação aos itens de gestão analisados, à exceção da ausência de contabilização mensal da depreciação dos bens móveis adquiridos no exercício. Segundo o bem lançado parecer da terceira IGCE, a omissão acima noticiada está em desacordo com o que estabelece a norma brasileira de contabilidade T16.9, bem como ao princípio da competência contido na resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 750. Melhor examinando a matéria, o Ministério Público de Contas entende que não houve omissão do gestor, pois todos os bens móveis constantes da relação apresentada foram adquiridos no exercício em referência, que é 2013, sendo que a obrigatoriedade de apresentação das contas é anual. Assim, mesmo que o gestor apropriasse a depreciação mensal, como sugere a área técnica, tais informações seriam escrituradas cumulativamente na prestação de contas anual da entidade, a serem apresentadas até 31 de março do exercício posterior. Além disso, entende o Ministério Público que, em obediência aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, estatuídos pelo artigo 2º da Lei 4.320, bem como aos conceitos de prazo para apropriação de bens como consumo ou permanente, não é exigível a escrituração da depreciação no exercício de aquisição do bem móvel, salvo quando esta Corte de Contas passar a exigir a prestação de contas mensal dos seus jurisdicionados. Desse modo, com foco no item 1º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, o Dr. João Isidro entende que a prestação de contas em mesa está regular. É o parecer. Retorna a palavra ao nobre relator para seu voto. É o mesmo entendimento, considerando regular a prestação de conta e depois pelo arquivamento dos autos. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro Conselheiro relator. Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Dulcinea Araújo. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 16.572. Relatório: trata-se de pedido de cooperação técnica instaurado nesta Corte de Contas, a partir de solicitação feita pelo Ministério Público Estadual, com o objetivo de apurar denúncias formuladas pelo senhor Eládio de Amorim de Souza acerca da deficiência técnica da rede de drenagem pluvial e sanitária do conjunto Bela Vista, bairro Floresta, cidade de Rio Branco, com possível configuração de dano ao erário decorrente do provável refazimento da obra realizada na rua Alfredo Zaire, em frente ao Colégio Monteiro Lobato, a fim de evitar os frequentes alagamentos ocorridos em residências da localidade. A quinta IGC, o relatório técnico foi as folhas 89/90, depois 158/159, depois teve mais dois relatórios. Durante a instrução, detectou-se, em síntese, primeiro, que os problemas existentes na rua Alfredo Zaire, foco da denúncia, e também no seu entorno, demais ruas do conjunto Bela Vista, remetem-se a deficiências
técnicas de obra realizada há mais de 20 anos, que, ao longo do tempo, foram agravadas, sobretudo por ligações desautorizadas /clandestinas, de esgoto na rede de drenagem pública executadas pelos próprios moradores da região. Segundo, que as obras de drenagem do conjunto Bela Vista, especialmente relativa a essa rua, Alfredo Zaire, deveriam ter considerado os problemas anteriormente detectados à época do seu planejamento e de sua execução. Terceiro, que as obras de drenagem e esgotamento sanitário do Parque do Palheiral não são suficientes para manter o nível de vazão ao receber o esgoto e as águas pluviais que lhes são direcionadas, especialmente em períodos de intensas chuvas, haja vista a constatação de represamento e retorno de águas às residências da Rua do Colégio Monteiro Lobato. Quarto, que o esgoto da Rua Alfredo Zaire, que é o foco da denúncia, está sendo lançado sem tratamento sanitário no canal do Parque Palheiral, provocando contaminação e dano ao meio ambiente. Quinto, que não foi possível identificar quantas residências da localidade estão lançando irregularmente esgoto na rede de drenagem. Tampouco a quantidade de carga orgânica diária produzida por imóvel em função do padrão contido nas normas da ABNT. Sexto, que a aferição de responsabilidades individuais e a quantificação dos respectivos danos ambientais provocados só seriam possíveis através de escavações ao longo da rede de drenagem para identificar as residências que estão lançando esgoto em desacordo com a legalidade. Sétimo, que diante de tais fatos, recomenda-se a notificação do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, o DEPASA, do Instituto de Meio Ambiente, MAC, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMEIA, e também da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social, SEAB, órgão estadual responsável pela execução das avanças contidas nos termos aditivos ao termo de compromisso número 222.607, Ministério das Cidades, /Caixa, para providências quanto à correção das irregularidades detectadas e do dano ambientalmente existente. Parecer conclusivo do Ministério Público do Tribunal de Contas, as folhas 191/193, acompanhando a proposta de notificação aos órgãos estaduais e municipais envolvidos para as devidas correções e providências. É o relatório, senhor presidente. Palavra ao senhor, excelência procurador, para a sua manifestação. Como visto, trata-se de encaminhamento efetuado pela Promotoria Especializada de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado, noticiando a instauração de inquérito civil decorrente de denúncia feita pelo senhor Eládio de Amorim Souza acerca da deficiência da rede de drenagem pluvial e sanitária do conjunto Bela Vista. Aquele parquê solicitou a esta Corte, através do ofício número 1742, a promoção de uma análise técnica do caso, tendo em vista os indícios de que as referidas obras foram feitas de forma tecnicamente errônea, ocasionando dispêndios de recursos públicos que poderiam ter contemplado outras obras em benefício da população. Inicialmente, a equipe técnica efetuou diligências documentais, visitas técnicas junto ao DEPASA e SEAB, que é a Secretaria Estadual de Habitação de Interesse Público, Social, e ainda a verificação em loco na rua objeto da denúncia. Após a primeira instrução, o Ministério Público de Contas manifestou-se à folha 102 dos autos, opinando pela realização de diligência para análise conclusiva dos fatos, identificação dos possíveis responsáveis, legalidade dos atos e ocorrência de possíveis danos ao erário. Em resposta à diligência do Tribunal, a SEAB
informou sobre o cancelamento do primeiro contrato celebrado para as referidas obras e sobre nova licitação já concluída e contratada com vistas à conclusão do projeto que, segundo informações, não sofreu alterações. Em resposta a outra diligência, a SEAB enviou a cópia do contrato 34 de 2013, firmado com o consórcio União, e que tem como objeto a execução dos serviços remanescentes dos lotes 2, 3, 5 e 6 da urbanização e macrodrenagem da bacia do Igarapé Palheiral. O novo parecer técnico concluiu que a rua Alfredo Zaide, objeto da denúncia, não foi contemplada com as obras do Parque do Igarapé Palheiral, pontuando que a SEAB limitou-se a fazer promessas com o fim de minimizar os problemas, a depender da aprovação pela Caixa Econômica Federal, visto que os recursos foram provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Em face dessa constatação, a análise técnica finalizou sugerindo o arquivamento dos autos e posterior encaminhamento ao TCU por tratar-se de matéria de sua competência. Contudo, se observou, já a partir do primeiro relatório técnico, que apesar dos problemas pretéritos existentes na rede já instalada, esses não foram considerados na elaboração dos projetos da obra em questão, e que o tempo, a urbanização e também as ligações de esgoto à rede de drenagem feitas pela população os agravaram ainda mais, indicando inclusive possíveis danos ao meio ambiente. Diante dos riscos de dano ambiental, negligência técnica na elaboração do projeto, em prejuízo dos princípios da eficiência, economicidade, considerando que o contrato pela conclusão das obras menciona também as fontes de recursos 100 e 500, este órgão manteve o pronunciamento anterior no sentido de que a instrução fosse conclusiva a respeito do assunto. O relatório complementar verificou a existência de recursos próprios envolvidos no projeto em tela, a justificar a atuação deste tribunal na fiscalização, bem como a prorrogação do termo de compromisso firmado com o Estado até 31 de dezembro de 2015 e a ocorrência de dano ambiental, caracterizado pela emissão de dejetos sem tratamento no canal do Parque do Igarapé Palheiral, concluindo ao final que a competência para a fiscalização ambiental do Tribunal de Contas ainda não está regulamentada, pelo que sugeriu apenas a notificação dos órgãos envolvidos para a solução do problema. Inicialmente, cabe ressaltar que este Ministério Público não comunga do entendimento da área técnica de que a competência do Tribunal de Contas do Acre para a fiscalização ambiental necessita de regulamentação, considerando o teor do inciso 5º do artigo 34 da Lei Orgânica do Tribunal, acrescido pela Lei Complementar 259, em conformidade com as competências elencadas para a Corte no artigo 61 da Carta Estadual. No exercício dessa competência, em consonância com as leis e regulamentos atinentes à matéria, restou claro nos autos o desequilíbrio ambiental instalado a partir da obra objeto desta denúncia, sendo o dever do poder público defender e preservar o meio ambiente como um bem de uso comum do povo, independentemente de seu registro contábil. Ademais, ratificou-se a ocorrência de custos adicionais em ações realizadas posteriormente para minimizar os impactos causados, violando princípios já anteriormente citados como eficiência e economicidade, portanto, caracterizada a má gestão do patrimônio público, ambiental e financeiro. No entanto, tendo em vista a prorrogação do prazo para a conclusão do avançado até o final deste exercício, bem como a falta de individualização das condutas, o Ministério Público de Contas, por sua procuradora Ana Helena, acompanha a proposta de notificação dos órgãos ambientais para, em prazo a ser assinado, verificar o cumprimento das licenças concedidas e da legislação aplicável e da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social, SEAB, órgão responsável pela execução do projeto, do objeto, para a correção dos defeitos levantados, de tudo dando ciência a esta Corte sob pena de responsabilidade. Finalmente, pela comunicação do apurado ao doutor do Ministério Público Estadual. É o parecer. Retorna a Sua Excelência o relator para seu voto. Bom, como já bem relatou o nobre procurador, eu vou diretamente ao voto. Ante o exposto, não mais havendo justa causa para o prosseguimento de diligências e tendo este tribunal cooperado com o Parquet Estadual naquilo que lhe foi originalmente demandado, voto
apoiado nas recomendações do corpo técnico e do nobre parquet. Primeiro, pela notificação do Departamento Estadual de Pavimentação, o DEPASA, e do Instituto de Meio Ambiente, IMAC, da Secretaria Municipal, SEMEIA, e também da Secretaria de Habitação de Interesse Social, órgão estadual responsável pela execução das avanças contidas nos termos aditivos ao termo de compromisso já citado aí, né, para providências quanto à correção das irregularidades detectadas e apuração e quantificação do dano ambiental existente, a tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade. E pela comunicação em remessa, segundo, né, pela comunicação em remessa do apurado, a Promotoria Especializada de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Acre. E depois pelo arquivamento dos presentes autos. Eu voto. Em votação pela ordem do conselheiro Valmir Ribeiro. Põe voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Nobre relator, tem um prazo para... Tem algum prazo? Não botamos prazo não para eles fazer nenhuma correção, porque aqui já não são obras de 20 anos. Ali teria que fazer uma rede de esgoto, porque a maioria das residências jogaram os seus dejetos na rede de drenagem. O que foi providenciado naquele período foi a drenagem, não foi o esgoto. Acompanhe o que relator. está fazendo o represamento de água não é o excesso de água, mas foi o esgoto que está... Acompanhe o relator. Conselheiro Sidney Araújo. Conselheira Maria de Jesus. Apoio o voto, senhor. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto concedido ao relator. Não havendo mais processos para julgamento nem expediente, eu passo as comunicações e faculto a palavra ao nobre procurador Mário Serres. Excelência, muito obrigado. Só cumprimentar aos presentes da sessão e nada mais a comunicar. Muito obrigado. Bom dia. Conselheiro Valmir Ribeiro. Dá um bom dia a todos também, senhor presidente, e agradecer a presença de todos. Conselheiro Antônio Cristóvão. Da mesma forma, senhor presidente, bom dia a todos. Conselheiro Ronaldo Polanco. Em função desse último processo aqui, na hora da análise, e como a nossa 5ª IGCE foi recentemente estruturada, acredito eu que, se a gente não acompanhar bem de próximo as principais obras que são fundamentais para a qualidade de vida do nosso povo, nós findamos acompanhando depois, nesse caso, de 20 anos, né? E o sistema de esgotamento da cidade, não só de Rio Branco, mas de todo o Estado, agora está cobrindo mais de 50%, e nós também não acompanhamos. E acompanhamos já tardiamente. Eu acho que esse é um processo que tem que ser em paralelo, né? Executor concomitante. Está acontecendo a obra, nós estamos vendo se o que está previsto, antecipadamente mesmo, se o projeto está de acordo, né, com a demanda de esgoto, né, de águas para serem drenadas, enfim. Hoje até a água que é drenada, ela tem que ser novamente calculada, não é mais aquele velho sistema que você tinha um índice pluviométrico X e era igual para toda a região. Me parece que agora as águas elas caem conforme se chocam as nuvens. Em um único lugar pode acontecer um índice pluviométrico nunca visto. E aí o sistema de drenagem não suporta, né? Não suporta. Então, eu vejo que a nossa 5ª IGCE precisa estar estruturada para acompanhar o processo de urbanização, né, os projetos que acontecem. Mas é isso. No mais, agradecer aí a presença de todos. Conselheiro do Sidney Araújo. Obrigada, senhor presidente. Apenas cumprimentar a todos. Obrigada. Conselheira Maria de Jesus. Só cumprimentar a todos, excelência, todos os presentes, também agradecer por estar fazendo parte deste plenário. Nada mais a comunicar. Eu faculto a palavra ao novo procurador a pedido. Excelência, só uma complementação. Tem algum conselheiro responsável pelas contas de Porto Walter de 2016, entre os senhores? Só vendo.
É porque do diário 11.729 consta a abertura de um concurso público para diversos cargos, contra o qual o Ministério Público nada tem a dizer. Porém, como se imagina que esses municípios todos do Acre estão com problemas de despesa elevada, eu recomendaria ao relator das contas deste ano de Porto Volta para verificar se é o caso de se poder fazer esse concurso. Porque, se não for, para que tomássemos uma medida cautelar para que ele não venha causar maiores problemas à administração. Em princípio, nada contra o concurso, pelo contrário. Estou vendo aqui até que para agentes de endemias, agente comunitário de saúde, conforme nossa orientação jurisprudencial, nessa parte, tudo muito certo. Porém, a se verificar se está podendo realmente o município, por conta de seus números com os gastos públicos, efetuar esse concurso. É só, Excelência. Eu agradeço a todos. Um bom dia. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental. Muito obrigado.